Jovens e velhos santistas, o vídeo de hoje, como não poderia deixar de ser, gira em torno do Neymar. Eu costumo falar nos meus programas de rádio, aqui mesmo no canal, com alguns amigos, que eu vejo futebol há muito tempo. Tem gente que vê há mais tempo do que eu, tem gente que vê há menos tempo, mas eu não tenho dúvida em afirmar que o Neymar do Paris Saint-Germain, longe ainda desse que está no Santos hoje. Eu falo do Paris Saint-Germain porque foi o último grande momento dele, depois teve a lesão e, enfim, e o período parado na Arábia. Mas assim, o Neymar é aqui, ó, nesse patamar. Os outros não cabem nem no enquadramento. Então não adianta alguns acharem que aqui no Brasil tem alguém melhor que o Neymar, jogando no futebol brasileiro. E não adianta outros acharem que a seleção brasileira sem o Neymar sobrevive. Aliás, como eu disse, eu vou dividir esse vídeo aqui em algumas etapas, em algumas partes, porque teve esse jogo ridículo da seleção brasileira contra a Argentina. Eu vou aqui tratar como um assunto jornalístico, porque a mim não me afeta. Faz muito tempo que a seleção brasileira não me desperta nenhum tipo de sentimento, eu já falei isso aqui para vocês. E também sobre a questão do Neymar não voltar, provavelmente contra o Vasco. Porque ele precisa voltar na hora certa, né? É preciso ser feito um planejamento para o Neymar, para que ele seja mais importante para o Santos e automaticamente, por tabela, ele bem no Santos possa ir bem na seleção brasileira. É uma consequência, não deve ser o objetivo. O objetivo é o Neymar bem no Santos. E aí, se ele estiver bem no Santos, a seleção brasileira que tem um time bem fraquinho, com jogadores super valorizados, que jogam em clubes enormes em que há uma estrutura tática, em que eles conseguem brilhar melhor, né? Com treinadores de um outro nível. E aí me espanta, por exemplo, gente do Santos ficar nos corredores tramando pela vinda do Renato Gaúcho, do Tite para o Santos e tal, né? Quando todos os quatro grandes clubes de São Paulo têm treinadores estrangeiros. O Flamengo pode não ter um técnico estrangeiro, mas é um brasileiro que esportivamente cresceu jogando na Europa e tem até um diretor português hoje, né? Então tá claro, tá absolutamente claro a nossa defasagem de treinadores, jogadores, método de formação cognitiva do atleta brasileiro e até de dirigentes, que são incapazes de enxergar o cenário, são incapazes de dar suporte para um treinador trabalhar, um treinador estrangeiro principalmente. Vejam a campanha que está sendo feita por alguns contra o Pedro Caixinha. Se o Santos perder do Vasco no fim de semana, vai vir gente aqui para dizer que o Carille é melhor. E agora? Né? Porque eles são resultadistas. Há santistas, infelizmente, que são resultadistas. O negócio para esse povo é ganhar um jogo aqui, um ali, se iludir e não pensar no futuro. É isso que está trazendo tanto problema para o Santos ao longo dos anos, né? O imediatismo e o resultadismo. O imediatismo que faz o clube se endividar, se entrolhar financeiramente para poder fazer uma campanha num Campeonato Brasileiro de 2019, numa Libertadores depois e tal. E tem gente que ainda acha que esta é a solução. No curto prazo até pode ser, mas e no longo prazo? Como é que vai ficar, né? Então, como eu disse, eu vou dividir esse vídeo a partir de agora. Meus amigos, um grande abraço, de volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10. Em nome da Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office, o site é exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você chega agora aqui ao Canal 10, eu peço para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal, podendo também compartilhe os links dos nossos vídeos na sua rede social, no seu grupo de WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Etapa, vamos dizer assim, 2 deste vídeo. O jogo da seleção brasileira. Já já vou falar da provável ausência do Neymar do jogo do Santos contra o Vasco. Ainda bem que o Neymar não foi para esses jogos. Ainda bem. Porque se ele está em campo contra a Argentina,
a chance do Brasil ser um pouco melhor até poderia existir, porque o Neymar tem um talento indiscutível, mas ele fisicamente não está pronto, não estou nem falando da lesão, ele não está na intensidade necessária para um jogo desses. O Brasil tomou de 4-1, né? E se ele fosse e tivesse abaixo da intensidade, eu seria obrigado a ouvir reverberando frases cretinas como: o Neymar é uma celebridade que de vez em quando joga. O Neymar prejudica o inconsciente coletivo dos outros jogadores da seleção brasileira. Meu, desculpa, isso é tirar sarro da nossa cara, né? Se os outros jogadores têm dificuldades psicológicas, por exemplo, de sustentar o que dizem, como o tal do Rafinha falou, que era porrada neles, e ainda foi zoado pelo goleiro da Argentina. O próprio Rodrigo falou uma besteira lá para um jogador da Argentina, o cara virou para ele assim: tu não ganhou nada na vida, eu ganhei uma Copa e 2 Copas Américas. Então, nem em silêncio esses caras sabem ficar. Nem perder com dignidade eles sabem. E aí vem algum espírito santo de orelha da mídia brasileira dizer que o problema é o Neymar, mesmo quando ele não está jogando. Então vocês imaginem se ele tivesse jogado. Os abutres, né, os coiotes do desenho do Papaléguas iam sair de trás dos arbustos para atacar uma bigorna na cabeça do Neymar se ele tivesse jogado essa partida ridícula que a seleção brasileira fez, né? Aliás, os defensores do Brasil e tal falam que não podemos ter um técnico estrangeiro na seleção brasileira. Ora, Portugal hoje tem um técnico espanhol e tem rivalidade Espanha-Portugal. Só que aceitaram, né? Tem um treinador de outra nacionalidade, como tantos outros países. A Inglaterra teve o Sven-Gunnar Eriksson, né? Que era sueco, né? Até falecido. Então, assim, ainda bem que o Neymar não foi. Primeiro, para que ele complete a recuperação dele. E segundo, porque ele ia ser massacrado por essa gente que é muito chata, que coloca, que adora falar da seleção porque não tem coragem de falar dos seus respectivos times, né, com a mesma eloquência, porque o Brasil todo mundo pode torcer. Para o time o cara dá uma escamoteada, não fala muito do time dele e tal. Então tá cheio desses aí, né? Enfim, isso é um detalhe. O Brasil acho que vai para a Copa de qualquer jeito, porque tem vaga a rodo distribuída aí para essa Copa. Mas eu não sei não se o Dorival aguenta o tranco. Eu não sou daqueles que odeia o Dorival, muito pelo contrário. Eu acho a torcida do Santos ingrata. O Dorival ganhou títulos pelo Santos. Mas ele não tem peso para dirigir a seleção brasileira, como nenhum treinador brasileiro hoje tem. Nenhum treinador brasileiro tem peso para dirigir a seleção brasileira. Nós temos aí um grupo de treinadores locais, né, que nunca ultrapassaram as fronteiras aqui do nosso país, né? Os últimos foram lá o Filipão, o Luxemburgo e tal, que deu uma passadinha no Real Madrid. Aliás, no auge, o Luxemburgo foi o maior treinador que eu vi, né? Depois dele, só foi caindo a qualidade dos nossos treinadores. Entrou essa maldição reativa, que tem o Fábio Carille como um dos grandes nomes, né, discípulo do Tite, e que tem gente que tem a cara de pau e a desfaçatez de defender na passagem dele no Santos, e que vai ficar igual hiena, né, se o Vasco ganhar do Santos no fim de semana. Então esse é um detalhe. Como o jogo foi nesta terça, eu não podia não falar do Brasil ter tomado uma paulada da Argentina, e está dando graças a Deus do Neymar não ter ido. E esses que falam mal do Neymar vão precisar lavar a boca com sabão, porque se ele não voltar bem, em forma, o Brasil, se bobear, não passa nem da primeira fase da Copa. É que mudou, né? Mas com esses grandes craques aí do Wolverhampton, do Aston Villa, do Newcastle, não sei da onde, né? Os craques da La Liga e da Premier League, não vai chegar longe, não. Jogadores de moderninhos, né, que a molecada adora no videogame, que os detentores dos direitos de transmissão desses caras aí em todas essas competições que a gente vê toda hora adoram enaltecer, né? Mas pro meu gosto não orna, tá? Enfim,
sobre seleção era isso. Vamos à outra parte do vídeo. Em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Com isso trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Osteria Santos Sabores, uma casa italiana em Santos, na Rua Dom Lara, 65 no bairro do Boqueirão, do meu amigo Maurício Gonçalves, o homem forte da Rádio Arena Santista, e também do chefe Danilo Rocha. Com atendimento que você já sabe, o almoço de quarta a sexta, das 11h30 da manhã às 3h30 da tarde, o jantar de quarta a domingo, das 6h30 às 11 da noite, sábados, domingos e feriados, o almoço é até às 4 da tarde, o telefone que também é o delivery, é o 13 3223 5270, 13 3223 5270. E dizendo que viu aqui no Canal 10, você tem 10% de desconto no restaurante e também no delivery noturno. Conheça mais lá no Instagram, @Osteria Santos Sabores, e o nosso Pix para você colaborar, canal10sfc@gmail.com, canal10sfc@gmail.com. Bom, nessa reta final do vídeo, últimos minutinhos do vídeo, falar sobre o Neymar no Santos. O Neymar voltou a treinar, havia uma expectativa positiva, mas ele já não teve a mesma desenvoltura, né? Já foi olhado de uma forma diferente nesta terça, foi divulgada a programação de treinos. O Santos vai treinar todo dia essa semana, até o sábado, antes de viajar, né? No período da manhã. E o Neymar, a expectativa era que nesta terça ele já desse um passo além, e não deu este passo além. Então já há quase que uma certeza de que ele não jogue contra o Vasco, e aí tem como opção o Guilherme continuar na esquerda, o Roleiser estrear, o Soteldo vai chegar da Venezuela em cima, tem o Tassiano para jogar, tem o Barreal, enfim, dá para montar um time aí para enfrentar o Vasco. E se realmente há o risco do Neymar por uma lesão muscular e não por um problema carnavalesco, como alguns disseram, esse problema ser amplificado, é melhor deixar fora mesmo. Claro que a gente queria dar uma sova no bom sentido, né, no Carille na estreia do Campeonato Brasileiro, e o Neymar ajudaria muito nesse sentido, mas a gente vai ter que tentar fazer isso sem o Neymar. É preferível, né, porque depois o Santos tem jogos contra o Bahia, tem São Paulo na sequência. Os primeiros jogos do Santos no campeonato são complicados, tem Fluminense fora. Então, assim, se o departamento médico de fisioterapia, fisiologia, todos lá, né, juntos, com o staff do Neymar e com exames de imagem que detectem que ele tem algum problema, que se faça essa recuperação perfeita. Porque um jogador voltando de 2 anos de inatividade, com uma lesão de joelho, com a musculatura ainda em readequação, a chance dele ter lesão é grande, já teve. E se essa lesão não for bem tratada, ela pode piorar e ele fica fora até o fim do contrato, que eu espero que seja renovado. Então, assim, é triste, eu contava muito com essa recuperação do Neymar para que ele pudesse estrear no Campeonato Brasileiro, mas acontece, é uma opção que o Santos tem que ter, né? A não ser que ele realmente melhore e comprovadamente ele tenha a condição de jogar. Mas se houver a mínima dúvida em relação ao aproveitamento dele contra o Vasco, é melhor tirar e ele que volte na hora certa, né? No jogo na Vila Belmiro contra o Bahia, a Vila que vai ter um super telão agora, um negócio digital lá para propaganda e tal. Primeiro jogo da volta do Santos ao Campeonato Brasileiro da Série A na Vila, sem ser esse final de semana ou outro, contra o Bahia. Que seja assim. É melhor fazer uma coisa com inteligência, com equilíbrio, com paciência, do que meter os pés pelas mãos e aí perde o Neymar por 3, 4 rodadas. E a esta altura a CBF deve estar pedindo, pelo amor de Deus, para que o Santos recupere o Neymar definitivamente, para que ele possa voltar para a seleção. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.